Camila Stephanie, eu sou acadêmica de medicina da UFAL Campus Arapiraca e esse vídeo é um trabalho realizado sob a orientação do professor Tairone Barreto, da disciplina de Urgência e Emergência, e a temática será abordada por mim e por Daiane da Silva, também acadêmica de medicina. Bom, nós vamos falar um pouco acerca de emergências pediátricas, mais especificamente emergências respiratórias, tendo como foco o desconforto e a insuficiência respiratória. Mas o que seria a insuficiência respiratória? Bom, ela é a incapacidade do sistema respiratório em manter a demanda metabólica do organismo, tanto a oxigenação como a excreção de carbono. Em relação à epidemiologia, nós temos que a insuficiência respiratória aguda ela é a emergência médica mais comum nas crianças. Sendo assim, ela é uma das principais causas de admissão de crianças em UTI e, juntamente com o choque, uma das causas mais comuns de parada cardiorrespiratória na pediatria. Diante disso, a gente tem que as infecções respiratórias agudas, elas vão ser responsáveis por cerca de 20% de todas as mortes de crianças com menos de 5 anos de idade no mundo. Quais são os fatores contribuintes para essa epidemiologia nas crianças? Eles estão totalmente relacionados às particularidades anatômicas, fisiológicas e imunológicas das mesmas. As crianças, elas possuem um maior metabolismo e, sendo assim, elas precisam de um maior consumo de oxigênio. Ao mesmo tempo, elas apresentam um menor diâmetro das vias aéreas e, sendo assim, elas vão estar mais suscetíveis a obstruções. Elas também apresentam uma musculatura respiratória menos desenvolvida, ao mesmo tempo que apresentam uma frequência respiratória mais elevada. Além disso, elas apresentam um tórax em barril, o que dificulta os movimentos compensatórios para tentar aumentar o volume corrente. Em relação à estabilização inicial, nós temos que ela deve preceder a avaliação diagnóstica. Isso porque as crianças, especialmente crianças menores, bebês e neonatos, eles podem descompensar de uma forma muito rápida. Dessa forma, todo e qualquer desconforto respiratório deve ser imediatamente reconhecido e tratado, tendo em vista que o seu atraso pode resultar em uma evolução para uma insuficiência respiratória, podendo até haver complicações, como a parada cardiorrespiratória e a morte. Sendo assim, as intervenções nas vias aéreas, elas devem ocorrer e serem iniciadas antes mesmo da avaliação completa dessa criança. E aí, posteriormente, o diagnóstico definitivo, ele deve ser estabelecido e também o mais rápido possível para poder orientar o tratamento dessa criança, de acordo com as suas condições subjacentes específicas, que seriam a causa base daquele desconforto. E como a gente faz essa avaliação? Bom, a gente vai em busca do histórico do paciente, dados vitais, estado de consciência e padrão respiratório. E aí, a gente faz isso através do triângulo da avaliação pediátrica, que se daria através da avaliação de alguns parâmetros, como aparência, respiração e circulação. Na aparência, a gente vai verificar alguns sinais que possam indicar uma possível hipoxemia, como inquietação, agitação, combatividade. Na respiração, a gente pode ir em busca de alguns achados, como taquipneia, que geralmente é o sinal inicial desse desconforto respiratório, além de outros achados, como dispneia, batimento de asa do nariz, retrações e uso de musculatura acessória. Na ausculta, podemos ouvir sibilos, crepitações e estridor, que vão ser indicativos de possíveis patologias que estão levando a esse quadro. Na circulação, vamos observar a perfusão sanguínea dessa criança, através da presença de alguns achados, como palidez, cor acinzentada e cianose. A partir dos achados, a gente vai poder classificar a gravidade dessa criança. E aí ela pode ter um desconforto respiratório leve, quando ela apresentar um aumento do esforço respiratório, uma taquipneia mais leve. A gente pode ver também a presença de sons anormais, como sibilo ou estridor, que vão ser indicativos de causas subjacentes, que derivadas desse quadro. A presença de moteamento também. Em relação a um desconforto respiratório mais intenso, a criança vai apresentar uma taquipneia mais acentuada, um aumento ou até mesmo uma diminuição do esforço respiratório, já indicando uma fadiga, um movimento débil do ar distal, a presença de taquicardia e também de cianose. E em quadros mais graves, a gente pode ter uma possível insuficiência respiratória, quando essa criança apresentar uma piora da taquipneia ou até mesmo uma apneia, um esforço respiratório significativo ou até mesmo inadequado, um fluxo ausente do ar distal, hipoxemia, mesmo sendo ofertada por essa criança um oxigênio suplementar, e a gente também pode ter cianose e rebaixamento do nível de consciência. Sendo assim, através da análise dos achados clínicos, através da oximetria de pulso e através de uma análise gasométrica, da pressão parcial, do oxigênio e do CO2, o médico é capaz de observar e classificar essa paciente de acordo com o seu grau de gravidade.
Então, pessoal, falando um pouco sobre a insuficiência respiratória, ela não é decorrente de uma condição restrita ao pulmão propriamente dito. Ela pode estar associada com qualquer doença que afeta a integração do sistema respiratório. Existem algumas etiologias que podem explicar o surgimento dessa insuficiência. Então, com relação às vias aéreas superiores, elas podem ser decorrentes de infecção, como laringite, traqueite, epiglotite, a presença de corpos estranhos, anafilaxia também. Com relação a vias aéreas inferiores, pode ser decorrente de bronquiolite, de asma, de fibrose cística, etiologias pulmonares, devido à síndrome do desconforto respiratório agudo, pneumonia, edema pulmonar, derrame pleural. Existem também etiologias relacionadas ao sistema nervoso central, como trauma craniano, medicamentos, encefalopatia, convulsões, infecção. Com relação ao sistema nervoso periférico e muscular, pode ser decorrente de uma distrofia muscular, a síndrome de Guillain-Barré, botulismo, intoxicações. Então, veja que existem diversas etiologias que podem explicar o surgimento da insuficiência respiratória, não apenas a pulmonar. Existe uma classificação que ela vai se dar de acordo com a pressão parcial de O2 e de CO2, isso considerando em ar ambiente e ao nível do mar. Então, ela pode ser do tipo 1 ou tipo 2. O tipo 1 é a hipoxêmica, ou seja, relacionado à pressão parcial de O2. Então, é quando essa pressão está abaixo de 60, o que corresponde a uma saturação aproximada de 90%. Já o tipo 2 é a hipercapnica, ou seja, está relacionado com o aumento da pressão parcial de CO2. É quando esses níveis estão acima de 50 milímetros de mercúrio. É muito importante uma monitorização e exames complementares. Então, a radiografia de tórax vai ser um exame auxiliar, que podem ser encontrados infiltrados, condensações, hiperinsuflação pulmonar, derrame pleural, pneumotórax. E essas alterações elas podem acabar auxiliando no diagnóstico e também no tratamento dessa insuficiência. Com relação à gasometria arterial, ela vai ser bastante útil para avaliar a oxigenação, ventilação e o metabolismo celular. E aí isso vai ser feito através da medida do pH, da pressão parcial de O2 e de CO2. Porém, aqui na gasometria é importante a gente se atentar, porque ela não é um valor, ela é um valor momentâneo e não uma tendência. Então, seus valores podem mudar de forma abrupta, por isso é sempre importante você avaliar a gasometria, mas relacionando com os dados clínicos do paciente. Com relação à monitorização com oximetria de pulso, ela é bastante importante fazer essa monitorização contínua para avaliar a resposta imediata da oxigenoterapia. Essa abordagem ela vai se dar diante de 4 temas importantes e essenciais, que seria garantir e manter as vias aéreas pérvias, promover a oxigenação e ventilação e garantir a perfusão de órgãos vitais e também tratar a causa base. Então, com relação às vias aéreas, é importante manter um posicionamento. Então, geralmente vai estar na posição de cheirar, que é o mais inclinado para frente um pouco, em que você deve manter o alinhamento das vias aéreas. E também naqueles pacientes que estão com a respiração espontânea, é importante você garantir para ele uma posição confortável. Com relação à aspiração, naqueles pacientes que você suspeita de secreções, muco, sangue ou vômito, é importante fazer essa sucção. Existem algumas manobras não invasivas, que é a chin lift e a jaw thrust, que estão aqui na imagem. A chin lift é essa inclinação da cabeça com elevação do mento, e a jaw thrust é a retração da mandíbula. Então, em pacientes que têm suspeita de lesão cervical, você deve fazer a jaw thrust, porque você vai retrair a mandíbula, mas mantendo a coluna cervical alinhada. Enquanto que nesses pacientes você não deve fazer a chin lift, por conta que, como vai inclinar a cabeça, mas o paciente está com uma suspeita de lesão cervical, então pode acabar piorando essa lesão. Fez isso e o paciente ainda não está com uma oxigenação, uma ventilação de forma adequada, então você pode oferecer uma via aérea artificial, que pode ser a orofaríngea ou a nasofaríngea, por exemplo. A orofaríngea você vai fazer em pacientes inconscientes, já a nasofaríngea você pode fazer em qualquer paciente, seja ele acordado, semiconsciente ou inconsciente. Fez isso, mesmo assim o paciente ainda não está respondendo de forma adequada, aí você pode partir para o manejo avançado das vias aéreas. Com relação à respiração, você sempre, em todo paciente que tiver suspeita de insuficiência respiratória ou desconforto, você deve oferecer oxigênio, mesmo que a saturação dele esteja acima de 92. Nos pacientes que têm ventilação espontânea de forma efetiva, você pode oferecer esse oxigênio de diversas formas. Então, se o paciente tem um quadro leve, você pode oferecer através de nebulização, máscara ou um catéter nasal. Se o paciente tem quadro grave, você vai oferecer através de uma ventilação não invasiva ou um catéter nasal de alto fluxo.
Já se o paciente tem uma ventilação espontânea não efetiva ou ele está inconsciente, aí você vai oferecer através do AMBU, que é como nessa segunda imagem, que é a bolsa válvula máscara com reservatório. Então, fez isso, o paciente ainda não está com a oxigenação ou a ventilação de forma adequada ou tem sinais iminentes de falência respiratória, então você deve partir para o manejo avançado, que é a intubação ou uma ventilação mecânica. Com relação à circulação, você deve avaliar a frequência cardíaca e o ritmo. E é importante um acesso vascular, tanto para oferecer volume, como também para administrar algumas medicações. É importante também ficar atento que uma hemorragia maciça ela pode causar desconforto respiratório. E também, em pacientes que vão receber uma ressuscitação volêmica com fluidos, você deve incluir uma administração precoce de hemoderivados, isso com o intuito de restaurar a capacidade de transporte de O2. E por fim, tratar a causa base. Então, esse tratamento vai ser direcionado para o evento que determinou a insuficiência respiratória. Então, um exemplo é a asma. Às vezes, uma crise asmática acabou desencadeando a insuficiência respiratória, então você vai tratar a crise de asma. Mas pode ser também uma CRUP, que é a inflamação da traqueia, da laringe. Então, você vai procurar a causa de base e tratá-la de forma específica. Por fim, eu trouxe aqui um esqueminha que resume esse manejo. Então, se o paciente está com via aérea pérvia e sustentável, não. Aí você vai fazer a abertura das vias aéreas com aquelas manobras manuais. Vai aspirar, se necessário, fornecer O2 sempre. E ver a necessidade de uma via aérea artificial, como a orofaríngea ou a nasofaríngea. Ou então, sim, o paciente tem via aérea pérvia sustentável, então você vai procurar por sinais. Se ele tem apneia ou bradipneia, está letárgico, está com hipoxemia persistente, mesmo com O2 a 100%, então não tem esses sinais. Aí você vai continuar fornecendo O2, que pode ser por pelo catéter nasal, pela máscara simples ou não reinalante, e vai avaliar a causa para tratar de forma específica. Ou caso o paciente tenha, sim, alguns desses sinais, você vai oferecer a ventilação bolsa, válvula, máscara, sempre mantendo o O2 a 100%. E caso não mantenha uma oxigenação ou ventilação de forma adequada, você vai partir para o manejo avançado, para a intubação ou a ventilação mecânica. Obrigada pela atenção e essas foram as referências que nós utilizamos para este conteúdo.